de abril, a Big Tech Palantir publicou em sua conta no X um resumo em 22 pontos do livro República Tecnológica, lançado por um dos sócios da empresa, Alex Karp. Um dos tópicos defende que a questão não é se armas de inteligência artificial serão construídas, é quem as construirá e com qual propósito. Outro trecho aponta que uma era de dissuasão, a era atômica, está terminando e uma nova era de dissuasão baseada em IA está prestes a começar. A Palantir tem contrato com agências governamentais dos Estados Unidos, como a CIA, o FBI e o ICE. Um dos seus sistemas de inteligência artificial está sendo usado na guerra do Irã. A empresa também tem como cliente as Forças de Defesa de Israel. O BDF Entrevista de hoje mergulha no universo ainda pouco conhecido da Palantir para responder. Afinal, o que essa empresa faz? Qual o risco dessa simbiose entre o Vale do Silício e o complexo industrial militar? O manifesto da Palantir é a expressão máxima do tecnofascismo? Olá, eu sou Raquel Setz e começa agora mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua audiência e por aqui você já sabe, a gente sempre mergulha em algum assunto da atualidade com aquela visão popular que é a cara do Brasil de fato. E hoje a gente vai falar sobre esse texto, o Manifesto da Palantir, e para isso eu recebo o Lucas Havak, que é apresentador do canal Tecnologia e Classe, mais conhecido como Teclas. Ele também é militante da Soberana e programador de software. Lucas, obrigada por participar de novo aqui com a gente no BDF Entrevista. Eu que agradeço e para falar de um tópico extremamente importante, né? Então acho que vamos nessa. O Lucas, inclusive, fez, no canal Teclas um vídeo explicando ponto a ponto o Manifesto da Palantir. Eu recomendo a todo mundo assistir, que está bem interessante. E uma coisa que você fala nesse vídeo, que também a imprensa, principalmente a imprensa internacional, repercutiu bastante, é que esse Manifesto da Palantir parece algo que saiu da boca de um vilão de histórias em quadrinhos, né? E eu te pergunto, faz um tempinho já que as Big Techs não estão tentando parecer legais e descoladas. Essa mudança de mentalidade ou essa mudança de estratégia de relações públicas representa um novo momento do Vale do Silício? Com certeza, e acho até muito engraçado porque todo mundo notou isso, que é um discurso de vilão de filme, e quando eu falo isso no vídeo, os comentários trouxeram à tona muito mais paralelos à ficção do que eu imaginava. Então, assim, sei lá, pelo menos umas 20 empresas maléficas do filme têm um discurso muito parecido com eles. E essa questão de ser um momento diferente, eu acho que sim. Inclusive, é uma coisa que eu já venho falando há muito tempo, que as Big Techs, elas começam a gente pode voltar lá para a década de 90, né, quando a gente tinha aquela revolução da internet, da computação. Elas começam muito ligadas a uma coisa que o pessoal chama da ideologia californiana, que é meio que uma mistura do que tinha de descolado, de hippie na cultura da Califórnia, lá dos Estados Unidos, do it yourself, a coisa da praia e tal, mas também um negócio ultra liberal de mercado, o livre mercado, a livre expressão acima de tudo, e muita grana rolando, né? Muito dinheiro de governo, contratos também de exército já desde aquela época. E isso tornou essa cultura da computação e da tecnologia que eles exportaram para o mundo inteiro. Então é exatamente o que tu disse. É o mercado mais descolado, né? Todo mundo quer estar na tecnologia, todos os CEOs são sempre as pessoas a se admirar que aparecem na TV. E depois do Trump 2, que a gente tem agora, a gente viu essa mudança deles, a gente viu essa mudança deles mais explicitamente dizendo: nós estamos envolvidos com a questão da guerra, né, a questão militar, não só a Palantir, mas a gente tem a Meta, o Google, por exemplo, que tem a sua divisão de robótica. A gente tem a OpenAI agora, que fez o contrato com o exército dos Estados Unidos para ter seus produtos usados na guerra. Então a gente tem essa mudança e isso reflete exatamente esse momento diferente, não só das Big Techs no geral, mas da economia dos Estados Unidos, que é uma economia que está entrando em crise, e aquela maneira que se imaginava que eles funcionavam, que era na venda de produtos, no acesso, por exemplo, inclusive eles falam no manifesto de e-mail grátis, iPhone barato para essas pessoas, toma lugar essa questão de usar o medo de um inimigo externo, o medo da guerra, como uma justificativa para o próprio povo para dizer por que a gente precisa
investir nesses produtos que são basicamente repressão, né? São aplicações militares da tecnologia. Uhum. A Palantir, especificamente, o que que ela faz? E por que que ela é menos conhecida que as outras Big Techs? Então, a Palantir é porque é um pouco opaco a maneira que eles funcionam, mas o jeito que eles se descrevem é como se fosse análise de dados, né? O que o pessoal às vezes chama de Big Data, que basicamente quer dizer assim, muitos dados com muitas análises estatísticas em cima para aplicações logísticas, eles dizem, para aplicações organizacionais e também para aplicações, né, militares, é o que eles têm feito muito. Então, a Palantir, ela não age apenas assim para a repressão, para a polícia, para exércitos, embora ela esteja envolvida, que nem mostrar no VT, todo tipo de abuso humanitário, todo tipo de genocídio que tem, vocês vão ter algum produto deles sendo vendidos. Mas basicamente eles dizem assim: vamos pegar todos os dados da sua empresa, da sua instituição e vamos ajudar com análises para você a organizar a logística disso. Por exemplo, tem governos do mundo inteiro que usam produtos da Palantir, inclusive aqui no Brasil a gente tem a FNDE usando. Isso é um problema que a gente pode discutir mais tarde. Só que desde quando a empresa surgiu, e ela surgiu lá em 2003, se não me engano, quando o Peter Thiel, que é um dos caras também problemáticos, que a gente pode falar dele, ele sai do PayPal, depois do PayPal, essa empresa de pagamentos digitais, ganhar muita grana, e ele começa a investir em várias empresas diferentes. Eles notam que esse volume de dados que estava aparecendo permitiria fazer uma nova empresa baseada nisso. Mas então, assim, eles fazem análise de dados, tá? Daí eles têm vários produtos que eles vendem para os governos. Eles, por exemplo, têm um negócio que eles chamam de Gotham, que é o nome da cidade do Batman, que eles dizem que é um sistema operacional para cadastro e monitoramento de pessoas, tá? O que isso faz explicitamente? Jornalistas acabam vazando isso, conseguindo uma foto ou outra, relatos lá de dentro, mas basicamente eles cadastram pessoas e encontram, assim, então a gente imagina que a agência de imigração dos Estados Unidos, ela diz assim, nessa área eu quero saber quantas pessoas seriam imigrantes ilegais e quero endereços, quero dados delas, tá? Então, no geral, é esse tipo de coisa. E também, só para complementar, né, finalizar, Gotham é o nome do produto deles, Palantir é uma referência também a Senhor dos Anéis, eles, além de tudo, eles são meio que uns nerds do mal, assim, sabe? Então é basicamente isso sobre a Palantir. Não, e inclusive no Senhor dos Anéis, a Palantir é aquela pedra que possibilita você enxergar tudo e ela é usada pelo vilão, né? Pelo Sauron. Isso. É, a Palantir, ela, nesse manifesto, né, defende o investimento em armas de inteligência artificial. Acho que é o principal ponto, né, do manifesto. Hoje em dia, como que a inteligência artificial já é usada para guerra e o que a gente já sabe sobre próximos usos, o que pode ser feito em breve? Então, um exemplo que a gente tem, que a gente ainda não sabe todos os detalhes, tá? Mas no início nos primeiros ataques que os Estados Unidos e Israel fizeram ao Irã, a gente teve aquele caso grotesco da escola de meninas que foi atingida como se fosse um alvo militar, né? Não era um alvo militar, era uma escola. E 170 pessoas teriam morrido, né? Aproximadamente. Ficou se imaginando como é que se decidiu esse tipo de alvo, porque o processo de decisão de alvos para a guerra, ele não é simplesmente uma questão de apertar um botão e o negócio ser atingido, é um processo que vai demorar dias, que precisa de uma análise, precisa se entender quais são os alvos possíveis e se vai conseguir ser feito o ataque. Aparentemente, esse tipo de coisa, essa decisão sobre quais alvos estão sendo feitos, que é esse processo que precisa desses dados, que precisa de mais tempo para análise, estaria sendo feito por essas ferramentas, provavelmente por uma das ferramentas que a Palantir construiu para o exército dos Estados Unidos, que se chama Maven, e que ela teria decidido isso como um alvo militar. Muito se falou de que isso teria sido um erro, né? Os Estados Unidos cometeu um erro ao atacar essa escola. A teoria mais sombria, né, e que pode ser verdade também, é que teria sido feito de propósito. A gente sabe que Israel também tem um histórico de propósito acertar em escolas, hospitais, universidades, para causar mesmo o terror, né, no povo palestino ali, mas talvez teria acontecido isso. Mas então esse é um exemplo, decisão de alvos militares. Outro exemplo pode ser, por exemplo, robôs autônomos. Isso vocês devem ter visto vídeos na internet que seria aqueles robôs que conseguem passar por terrenos dificultosos, que parecem um cachorro e tal.
E enfim, mas geralmente o que está acontecendo hoje, eu diria, é análise e decisão de dados para se decidir mais autonomamente os alvos, e não preciso nem dizer que é extremamente perigoso isso, porque é uma camada a mais que a gente remove o humano da decisão de estar matando pessoas, né? E a gente já sabe alguma coisa sobre o que está sendo desenvolvido aí nessa questão do uso de inteligência artificial para a guerra? A princípio, é que assim, é muita coisa, tá? Mas eu vou ficar devendo os detalhes, porque toda vez que a gente lê sobre isso, tem sempre uma questão do que as empresas, por exemplo, a Palantir, se tu perguntar para eles vão dizer os sistemas mais avançados para dissuasão, eles falam, mas também para matar pessoas. Mas os detalhes eles estão sempre muito escondidos. Então eu ficaria nessa coisa assim, armas autônomas, decisões autônomas sobre como matar. A gente poderia também entrar numa outra seara que eu lembrei agora, que é quando o pessoal fala da guerra híbrida, que seria táticas, por exemplo, de controle do discurso e dispersão de discurso na internet, que quer dizer bots, né, automatizados, mas hoje com modelos de linguagem que criam um texto que parece muito humano, nós temos, por exemplo, bots extremamente realistas que estão mandando mensagem na internet para, por exemplo, tentar manipular, empurrar o discurso para um lado e para o outro. E isso acontece bastante. Tem um vídeo no canal que fala sobre isso, tá? E eu dou vários exemplos. Então, seria esses usos que eu vejo acontecendo hoje que a gente sabe, que a gente consegue entender, sabe? Uhum. Um outro ponto do manifesto fala da questão de uma nova era de dissuasão baseada em armas de inteligência artificial e não mais nas armas atômicas, né? E aí eu te pergunto, essas armas feitas com inteligência artificial, elas podem ter um poder ainda mais destrutivo que as armas atômicas, a ponto de virar mais um instrumento de dissuasão aí no campo geopolítico? Então, isso é um tópico muito interessante, tá? Porque tu deve lembrar que da última vez que eu tava aqui, a gente estava perguntando sobre, eu acho também, as capacidades das tecnologias de modelo de linguagem, de ser uma coisa assim revolucionária, extremamente poderosa, né? E a resposta que eu dei é: existe, né? Existe um grande potencial, mas isso se mistura muito com o discurso que existe um interesse econômico e, enfim, geopolítico até de enfatizar bastante essas capacidades. O que eu quero dizer com relação a isso é que quando a Palantir fala, que é o ponto, acho, 12 do manifesto deles, que acabou a era da dissuasão nuclear, né? Que, ou seja, países que têm bombas nucleares vão hesitar muito em entrar em guerra um com o outro por causa da ameaça de destruição mútua. Eles querem dizer que agora a inteligência artificial é isso. Eu acho que não ainda, tá? Mas existe esse grande potencial, porque o grande medo que os teóricos da inteligência artificial têm é que essas tecnologias rodando sozinhas e pela velocidade que elas têm, né? A gente vai dormir e a gente fica quieto por, pelo menos, sei lá, de 6 a 8 horas, os humanos ficam quietos sem fazer nada. A inteligência artificial não, executando milhares de operações o tempo inteiro. Então, essas tecnologias elas podem melhorar muito e avançar muito rápido. Então, existe esse perigo. Mas quando a Palantir fala, o que a gente sente ali? A gente sente que eles estão dizendo: tenham muito medo dessas tecnologias e financiem, né, o que a gente está construindo aqui, porque isso é vital para a segurança do país. E o contra-argumento que a gente tem, pelo menos por enquanto, é que a gente vê o que está acontecendo com o Irã em guerra com os Estados Unidos e Israel, que é uma guerra extremamente assimétrica, onde os Estados Unidos e Israel têm acesso a essas últimas tecnologias, as coisas exatamente que a Palantir está falando, mas o Irã tem acesso a uma geografia vantajosa que dificulta as invasões por terra. Eles têm o Estreito de Hormuz, que eles conseguem fazer o controle, e eles têm usado táticas de guerrilha, resistência, eles estão extremamente organizados quanto a esse conflito, e eles estão conseguindo, né, a princípio o que parece agora é derrotar os Estados Unidos, ou pelo menos fazer ser tão dificultoso o domínio do território deles e as exigências que os Estados Unidos quer, que talvez né, o Trump está correndo para fazer um cessar-fogo aí. A gente está vendo essa situação meio patética. Então é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre esse ponto. Pode ser, mas hoje ainda não parece que é, sabe? Parece muito, né? Você mesmo já comentou que a Palantir, nesse manifesto, está querendo vender seus serviços, né? E se tornar, quase se fundir com o governo dos Estados Unidos para ser o braço ali tecnológico do Pentágono, né? Como que você vê essa questão? É exatamente isso, tá? Isso é basicamente uma das análises que eu venho fazendo sobre várias big techs e várias dessas empresas de inteligência artificial, porque quando eu falo, e a gente falou, acho, da última vez que eu estava aqui, sobre a questão da bolha da inteligência artificial, a gente sempre tem que falar que, assim, não é que essas tecnologias não são
muito úteis, muito revolucionárias, muito perigosas até, nem que não existe muito dinheiro que está sendo gerado ali, mas a expectativa de dinheiro que pode ser gerada, baseado nos investimentos, baseado na infraestrutura que está sendo construída, ela está desajustada e não existe um fim, assim, na minha opinião, que eles realmente vão criar um produto que vai gerar tanto dinheiro, que vai ser tão bom, que vai conseguir recuperar isso. Então, uma das saídas que essas empresas têm é o que tu falou, é a fusão com o governo. É que elas sejam tão importantes para o esforço de guerra, elas sejam tão importantes para a economia dos Estados Unidos, que a manutenção delas, né, desses produtos, ela seja vital para o governo dos Estados Unidos. Então, tem muito a ver com isso. Outra coisa é simplesmente essa questão deles se agarrarem o máximo que eles podem no governo, que é onde nunca vai acabar o dinheiro e onde sempre vai ter contratos. E enfim, a Palantir, a OpenAI com os contratos deles, a OpenAI já ventilou durante o ano passado todo essa questão de que seria muito ruim se acontecesse qualquer problema, se a gente falisse, então dependendo o governo poderia nos dar uma ajuda. Eles falaram isso, assim, toda vez que eles falam, eles voltam atrás, sabe, mas então é exatamente isso, essas empresas sabem que elas dependem do governo, elas não conseguem se sustentar com as próprias pernas, por mais, né, sempre vai vir alguém que vai dizer que não, mas essas tecnologias são revolucionárias, podem ser muito perigosas, sim, mas o jeito que elas estão organizadas nos Estados Unidos, elas precisam se agarrar no governo dos Estados Unidos e a guerra é meio que a oportunidade perfeita para isso. Como sempre, né, os grandes capitalistas necessitando do Estado para ficarem cada vez maiores, né? E, ô Lucas, teve um dos chefes da Palantir que ele disse publicamente que a missão é ser o sistema central de operação do governo dos Estados Unidos. É isso que a gente vem falando, né? Mas tem um outro aspecto aí, é que é uma empresa que não foi eleita pelo povo, né? E que vai estar tomando decisões. É uma erosão da democracia, de repente? Com certeza. É que assim, se tu pergunta para mim, né? A democracia dos Estados Unidos é um grande teatro e, na realidade, a democracia em todos os países capitalistas. Mas, olhando por esse aspecto, é óbvio, assim, porque o próprio Alex Karp e o Peter Thiel, que o Peter Thiel é um dos investidores, né, da Palantir, inclusive se vocês procurarem esse cara, tem milhões de declarações escabrosas deles, e o Alex Karp, que é o CEO hoje, eles deixam muito claro que eles têm essa crença de que a tecnologia é uma ferramenta perfeita para subverter o processo democrático. Eles dizem que o processo democrático ele é muito difícil e ele é muito dificultoso para os objetivos que eles imaginam que eles precisam, que seria essa questão da defesa da nação, o desenvolvimento de valores morais mesmo, que aquele manifesto tem muito ali, uma coisa que beira muito ao nazismo, ao fascismo, onde eles dizem que os valores morais do país deles são os que são certos e os dos outros são valores inferiores. Então, a ideia é essa mesma, a ideia é que a democracia não serve para esse momento. E a análise um pouco maior que a gente faz é que a gente vê esse momento de crise que os Estados Unidos estão sofrendo, crise econômica, uma crise de legitimidade dessas próprias instituições que eu estou dizendo, elas são um grande teatro, mas em momentos as pessoas acreditam mais ou menos nisso. Esse é um momento de muita descrença nesse sistema, então eles pensam em oferecer para o povo, né, não só essa visão moral de uma violência que pode proteger você dos seus inimigos, mas também uma visão de repressão e de codificar as regras da sociedade, não, né, como acordos, como leis, como votações, né, como uma democracia, mas sim como um software que vai dizer que as coisas têm que funcionar de tal forma e não existe nada fora da codificação desse software. Então é uma visão, por isso que o pessoal diz que é uma visão tecnofascista, a união dessa visão fascista com a tecnologia, né, como essa ferramenta. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa questão do tecnofascismo, explicar um pouco melhor o que é isso e se a gente já está se encaminhando para esse sistema. É assim, quando eu uso ele, eu não uso ele como um termo técnico da literatura, tá? Eu literalmente estou me referindo, tá, uma nova expressão do fascismo agora no século XXI, porque o fascismo, inclusive, é essa ideologia que ela é um grande camaleão, então toda vez que ele vai aparecer, ele vai ser diferente. Enfim, inclusive por isso que muitas vezes, né, o pessoal da esquerda é acusado de chamar tudo de fascismo, mas muitas vezes a gente está apontando para ele, para essa ideologia que propositalmente ela se mascara na frente de outras, ela muda certos aspectos seus, mas o que esse
que eu tô chamando de tecnofascismo aqui, vocês podem encontrar vários nomes. O que eu tô querendo dizer é exatamente isso, é um momento de crise econômica nos Estados Unidos, na realidade no mundo inteiro, né? E a resposta que a gente poderia dar para isso seria uma reorganização do sistema econômico para, por exemplo, acatar as necessidades humanas, né? Então, para a gente conseguir prover o que a gente precisa para ter uma vida confortável, mas sem a destruição do meio ambiente, sem a superexploração da força de trabalho, e isso passaria pelo quê? Passaria por uma organização dos trabalhadores, passaria por esses trabalhadores exigirem mais direitos, pelos trabalhadores terem mais controle sobre a economia e sobre as decisões que afetam a sua vida. Ou a gente pode usar da repressão e desse medo e desse outro grupo que está ameaçando a tua maneira de vida para também organizar esse ódio das massas para a gente conseguir criar, né, esse movimento de massa, esse movimento social, mas que ele vai ser usado para a manutenção do sistema capitalista como ele está, para a manutenção dessas elites que são o Peter Thiel, Alex Karp, Elon Musk, Mark Andreessen, Jeff Bezos, Bill Gates, quem mais? Enfim, estou falando vários desses bilionários do Vale do Silício. E é exatamente isso, voltando para uma coisa que a gente falou lá, que explica a aproximação desse pessoal do governo Donald Trump, do vice do Donald Trump, que é o J.D. Vance, que ele foi escolhido, inclusive, por ele ser um cara que ele tá ligado às bases republicanas de extrema-direita, mas ele também tá ligado a todo esse pessoal do Vale do Silício. Então, quando a gente fala tecnofascismo, na realidade nós estamos falando dessa fusão do que é a velha democracia dos Estados Unidos, que já era carcomida, já era um teatro, já era uma mentira, mas com essa nova maneira de agir e gerenciar, que vai usar da violência mais explícita, das ameaças do Trump, das invasões de outros países, inclusive às vezes para gerar mais capital, né? Para quando destrói um país, quando causa essas crises econômicas, isso gera novas oportunidades para esses burgueses venderem seus produtos e tal. Então, é um fenômeno complexo, mas a gente vai juntando várias partezinhas, eu acho que dá para enxergar a foto, né? Uhum. A gente tem acompanhado bastante a questão, né, da guerra do Irã, não só a guerra do Irã, mas o sequestro do Maduro, aí depois o Trump falando que queria tomar a Groenlândia para ele, enfim, todas essas questões geopolíticas. O ataque é E o que Cuba. sim, Cuba também. Cuba, né? E o que todos os analistas dizem é que na verdade, uma briga econômica contra a China, que os Estados Unidos estão levando essa briga econômica para o campo militar, né, para tentar manter sua hegemonia no mundo. E aí eu te pergunto, o que a gente já sabe sobre o uso que a China tem feito de inteligência artificial e se está também desenvolvendo essa tecnologia para fins bélicos? Tipo, com certeza, tá? O que a gente sabe sobre a China, isso é uma coisa que eu tenho que pedir as minhas escusas, porque eu deveria pesquisar mais, porque entender exatamente o que a China está fazendo é um pouco difícil, porque a gente, né, eu digo aqui no Brasil, mas também o pessoal que está na Europa, nos Estados Unidos, a gente está um pouco removido do ecossistema deles lá. Chega para nós o que vem em inglês. Eu, por exemplo, leio alguns sites de notícias, por exemplo, de Hong Kong, que daí eles falam bastante sobre a China, falam sobre esse tipo de coisa, mas não é exatamente a mesma coisa, provavelmente, do que entender o que eles estão fazendo. Mas com certeza eles estão investindo muito nisso, tá? A gente fala muito que a maneira como os Estados Unidos têm feito inteligência artificial é baseada nessas grandes projetos privados, essas empresas que estão construindo grandes data centers, criam seus modelos que a gente diz proprietários, porque eles têm os segredos de negócio disso, e com grandes contratos, né, grandes investimentos. O que a China, a gente vê é a aposta em soluções que são mais leves, são abertas e elas podem ser feitas de uma maneira mais distribuída, assim. Mas isso não quer dizer que eles não têm grandes investimentos estatais, grandes construções de data centers, fazendas de energia para esse tipo de coisa, e com certeza militarmente eles estão desenvolvendo muito isso. Mas o que a gente vê, sinceramente, da China é isso, os modelos abertos, que funcionam muito bem, que inclusive é uma coisa que nós aqui que temos acesso a esse tipo de coisa gostamos muito, porque acabam sendo às vezes uma coisa muito mais legal e interessante, assim, academicamente, do que tudo que está saindo de pesquisa dos Estados Unidos lá, embora seja muito impressionante os resultados que os Estados Unidos nos mostram, mas também o que eu tenho visto é que eles estão muito ligados na questão dos agentes, que é a nova moda aí já faz alguns meses da inteligência artificial, que são os programas que rodam sozinhos fazendo tarefas,
e robôs, né, robótica também, eles estão muito ligados nisso, e eles estão começando, isso talvez seja uma novidade, a criar, né, grandes startups que vendem como produto essas coisas para fora. Isso é uma coisa que até alguns anos atrás a gente não via tanto da China, talvez o pessoal conhecia os aplicativos um ou outro, como por exemplo o próprio TikTok, que ele não é bem chinês, mas a empresa dona dele é chinesa, e a gente tá começando a ver isso, como por exemplo, a gente viu a Kimi e a Manus, que são duas empresas de agentes dos Estados Unidos, inclusive a Manus foi comprada pela Meta, tá? E deu todo o imbróglio lá com o governo chinês com relação a essa venda, mas enfim, isso, um geral do panorama para dizer que eu não tenho bem uma figura disso, seria um tópico interessante, inclusive, tentar descobrir tudo sobre como a China tem feito inteligência artificial. É muito o que chega pra gente, sabe? E sobre aplicação militar, a gente não tem informação ainda. Eu não tenho, sinceramente, Tá. mas a gente sabe que eles estão desenvolvendo, tá? Mas eu vou ficar devendo um pouco especificamente quais armas a China está desenvolvendo. Levando um pouco para futurologia, para especulação, você acredita numa possível nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China e tendo como instrumento de dissuasão a inteligência artificial? Assim, eu não sou muito bom, sinceramente, nessa parte, mas eu acho que não é nem questão de no futuro. Eu acho que hoje já existe isso. Ah, parece que as ações que os Estados Unidos têm tomado, elas já assumem isso. Como tu disse, os Estados Unidos têm sido bem mais direto. Ele está tentando, se a gente, por exemplo, vê as ações com relação à Groenlândia, ele está tentando ali conseguir, e eu acho que o Donald Trump e outras pessoas do governo dele disseram isso diretamente, conseguir espaço num lugar que seria bom botar data centers, porque tem a questão do Uhum. clima, que é um clima vantajoso, tem o acesso à energia, né, que por isso também a questão de tentar garantir o petróleo da Venezuela. Então, parece que essa nova Guerra Fria que acontece, ela tem a IA também como uma grande ferramenta estratégica, porque garantir as cadeias de suprimentos das terras raras, garantir as cadeias de suprimento de gases nobres, por exemplo. Isso é uma coisa interessante no Strait de Hormuz, que a gente vai descobrir nos próximos dias, tá? Coisas que passam ali, além de combustível, por exemplo, é esses tipos de materiais, como, por exemplo, os gases nobres que precisam ser usados no processo de fabricação de microchips, que são aqueles que tem só em alguns lugares no mundo. Esse tipo de coisa, se continuar o bloqueio indefinidamente, eu acho que, inclusive, talvez só tenha alguns 30 dias de estoque depois a gente, mas procure esse dado, eu acho que é hélio especificamente. Esse tipo de coisa é extremamente estratégico para todos os países que querem construir os chips, inclusive uma das coisas que os Estados Unidos não quer é que a China desenvolva tecnologias de ponta para desenvolver esse tipo de coisa. A China está alguns anos atrás nessas tecnologias. Então, todos esses ataques dos Estados Unidos, todas essas parcerias que vocês vão ver a China fazendo com outros países, parcerias comerciais e tal, elas têm a ver com acesso à energia, acesso a esses componentes, e obviamente é para garantir no futuro que se tenha acesso ao que tem de ponta na tecnologia de IA. Então, sim, com certeza já existe essa Guerra Fria e a IA é um grande pivô disso. E o Brasil pode entrar também como alvo aí, né? Porque a gente tem terras raras, tem energia, né? Energia eólica, energia de hidro... Meu Deus, esqueci o Isso, isso. nome, né? Então o Brasil também pode acabar sendo um alvo aí dessa briga. E o espaço também, né? A gente viu, isso é uma coisa que eu comentei bastante no meu canal, é a nova moda de exportação dos data centers, né? Que a ideia toda não é bem uma exportação de tecnologia, é uma exportação do dano que esse processo cria, que é o espaço físico disso, o uso dos recursos energéticos, a contaminação do solo, todas essas coisas que acabam acontecendo por causa desses mega empreendimentos. A ideia também é exportar isso para os outros países, e também o Brasil é um país que tem as terras raras para serem exploradas. A gente não domina, até onde eu entendo, o refino disso, que é uma coisa que também é extremamente importante para que se tenha uma produção das terras raras, e eu estou precisando acompanhar, eu estou um pouco atrasado na questão de que a gente está sendo visado, né, a compra das nossas empresas que têm a exploração das terras raras aqui. Então, até não tenho muito sobre comentar sobre isso, só concordar que sim, a gente tem várias dos recursos que vão ser um alvo, da mesma maneira que a Venezuela tem, da mesma maneira que a Groenlândia tem. Então,
esse tipo de coisa nos transforma num alvo, e eu acho que a gente já está vendo que a gente é um alvo de pressão econômica dos Estados Unidos, de pressão política, e pensando no contexto das eleições presidenciais, isso é uma coisa extremamente importante da gente pensar, né, no nosso candidato que vamos votar, o que ele pensa sobre isso, e, né, falando sobre Flávio B, né, Flávio Bolsonaro, ele já deixou bem claro que ele tem bastante interesse numa parceria com os Estados Unidos. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ser o candidato preferido do Trump, que com certeza está de olho nesses recursos. Sim. E essas ferramentas de IA, além do uso bélico, ele também pode ser usado para influenciar eleições, né? Essa coisa que você falou da guerra híbrida, isso pode acontecer. Com certeza. E é um fenômeno que todo mundo que usa a internet já deve ter experienciado isso, que é uma coisa que faz a gente parecer que a gente tá maluco, e que é aquela questão de, assim, você vê um vídeo que é um absurdo e você diz, não é possível que alguém concorda com isso, e daí você vê centenas de comentários concordando com aquilo. Não quer dizer que não existam centenas de pessoas que concordam com isso, não quer dizer que não tenha muito maluco na internet. Mas isso é uma das coisas que pode ser usada para impulsionar o tipo de discurso e aumentar a penetração dele. Então, mesmo sem essas ferramentas mais avançadas, no governo Bolsonaro, na última eleição, a gente viu o uso disso para aumentar as hashtags no Twitter, né? Então, basicamente, o jeito que funcionava é que o governo, os filhos do Bolsonaro, o próprio Flávio Bolsonaro lá, o Carlos, eles começavam com algum discurso e algumas hashtags, e daí vários bots replicavam o mesmo texto usando essa hashtag, e daí isso subia, né, nos rankings lá, e daí o que você via eram os grandes influenciadores de direita, você via esses políticos falando, e você não via um mar de comentários repetidos que estavam fazendo esse tipo de coisa. Com as ferramentas LLM agora, a gente pode ter um mar de mensagens que são inclusive diferentes, mas elas estão falando a mesma coisa, né? E de novo eu vou recomendar, no meu canal tem um vídeo que eu acho que o título é Sim, Você Foi Enganado por Robôs, onde eu mostro exemplos de como isso funciona, eu mostro artigos falando sobre isso, e é bastante assustador. Voltando um pouquinho para Palantir, os dois principais nomes por trás da empresa são o Alex Karp e o Peter Thiel, né? E aí eu trouxe algumas coisinhas que eles andam falando por aí para a gente entender melhor quem são essas pessoas. Então, algumas frases do Alex Karp. Abre aspas. Palantir está aqui para ser disruptiva e fazer as instituições com quem temos parceiras as melhores do mundo. E, quando necessário, assustar nossos inimigos e, quando for preciso, matá-los. Fecha aspas. Outra frase bonitinha dele. Não acredito em ganhar e perder, acredito em dominação. Por favor, comente essas falas do nosso amigo. Não tem nem muito o que comentar, né? Mas isso junta basicamente todos os pontos, assim, nada melhor do que ouvir da boca do próprio cara falando isso, todos os pontos que a gente estava falando, assim. Não só é a empresa dizendo, nós faremos o que for necessário para a gente conseguir essa parceria com o governo, né? Para a gente conseguir esse dinheiro, esses contratos, então passando por cima da lei, da ética, fazendo qualquer tipo de crime de guerra, como também isso mostra esse novo projeto, né, de que assim, nós somos superiores, né? Os Estados Unidos, ele é superior, que nem eu disse. Isso é uma coisa que está desde a fundação dos Estados Unidos. Eles têm a questão do destino manifesto do país, que ele é um país que tem essa missão civilizatória, um país que tem esses valores sobre o qual ele é fundado. Mas quando o cara diz isso, literalmente, tu vê assim, tá, ele não tá preocupado com lei, com ética, com moral, ele só tá preocupado em defender a sua pátria e ganhar muito dinheiro no caminho, né? Inclusive, o Alex Karp em si, se vocês verem a trajetória desse cara, ele é um cara que ele meio que sempre foi pelo caminho que mais dava dinheiro. Na eleição do Biden lá, ele doa dinheiro para a campanha do Biden, né? A eleição que o Biden venceu, aí agora tá aí abraçado com o Trump. É o cara que quer ganhar muito dinheiro e não tá preocupado com essas questões aí, como a vida humana e a ética e a moral. Uhum. E aí tem o Peter Thiel, que é um cara que, além de ser bastante de extrema-direita, ele tem um componente religioso, apocalíptico. Ele tem feito umas palestras falando sobre o anticristo, são palestras que, com poucos convidados, ninguém pode entrar com celular, tem todo um esquema de segurança para o que é dito ali não vazar, mas alguém conseguiu gravar e passou esse material para o The Guardian, para o jornal britânico The Guardian. Eles fizeram uma matéria bem extensa, dizendo mais ou menos do que se trata essa coisa do anticristo, do Armagedon,
que é um negócio bem confuso, bem difuso também, mas basicamente o Peter Thiel defende que o Armagedon vai ser iniciado por uma figura do tipo anticristo, que ele vai se usar desse medo de uma terceira guerra mundial ou das mudanças climáticas para conseguir muito poder, e ele acredita que vai existir um governo único no mundo inteiro. E esse governo único vai ter como missão frear o progresso tecnológico. E aí a cereja do bolo é que ele já vê sinais desse apocalipse acontecendo, e um deles é que hoje está mais difícil você esconder dinheiro em paraísos fiscais. E eu queria também que você comentasse essas falas do nosso amigo Peter Thiel. É que assim, o que a gente pode comentar? O que é muito engraçado sobre esse papo dele é exatamente isso que tu falou. O cara é meio que uma mistura de fanático religioso com ultralibertário na economia. E, e ele parece estar falando dele mesmo, né? Tipo, o projeto que ele está descrevendo de um governo mundial, do anticristo, muitas pessoas dizem, tá, mas o que é... O próprio Peter Thiel é um desses caras que disse, assim, que a política é um problema e a gente precisa, né, usar a tecnologia para passar por cima dela. Ele financia vários projetos com a grana que ele tem, que são projetos que alguns jornalistas chamaram do The Authoritarian Stack. Como é que a gente poderia falar disso? Porque stack é o que a gente chama as ferramentas tecnológicas, né? O desenvolvedor tem uma stack de produtos que ele usa, e ele desenvolveu, assim, vários produtos, startups que ele investe, que são baseados nesse tipo de coisa, e ele também, por exemplo, é um grande entusiasta dos projetos de cidades independentes, que eles chamam, que a ideia toda é deixar bilionários comprarem um território e eles serem o rei daquele território, né? É a questão da propriedade privada levada ao mais extremo. Então, assim, se a pessoa é dona desse pedaço de terra, as leis aqui são definidas pela pessoa que é o dono desse pedaço de terra. Então, esse é o Peter Thiel, e não tem muito o que a gente comentar sobre isso, porque eu acho que, assim, para qualquer pessoa que não é insana, esse papo dele dá para entender o problema disso. O problema que a gente tem não é convencer as pessoas de que é uma maluquice isso, é a gente entender que isso está servindo um propósito, né, para a burguesia nesse sistema, que nem eu disse, de manutenção e gerência deles nesse lugar. Eles estão dizendo, nós vamos criar um projeto tecnológico, nós vamos criar um projeto político que permite essas pessoas que estiveram sempre no controle, essas famílias, essas hierarquias, elas continuarem se mantendo no controle frente à crise climática, à crise econômica que a gente vai começar a enfrentar, e a única coisa que poderia lidar com isso seria a organização dos trabalhadores, né? Então, por isso, os projetos são extremamente anticomunistas, extremamente antipovo, extremamente contra a organização dos trabalhadores também. É importante a gente tentar fazer essa distinção aí. Uhum. Mas essa ligação, né, da alta tecnologia com esse discurso religioso meio fanático até, né? Isso é uma coisa nova? É só uma loucura dele ou é uma estratégia também? Eu acho que é os dois, tá? Porque eu não sei dizer, assim, eu não consigo puxar um contexto histórico para ti, porque eu não sou um historiador, mas tem uma frase famosa que é aquela de que a tecnologia avançada o suficiente, ela é difícil de diferenciar de magia. É a versão da TechPix também, né? Não é Uhum. magia, é tecnologia. E muitas vezes a gente mistifica, né? A gente mistifica as coisas, literalmente, a gente fetichiza essas tecnologias, e isso a gente tá vendo, eu acho que a gente falou da última vez que a gente tava falando só sobre modelos de linguagem, sobre as alucinações com IA, Sim, sobre sim. a psicose de IA. É exatamente esse tipo de coisa, assim, a tecnologia, ela cria esse fanatismo, porque ela consegue responder perguntas que são muito difíceis de responder, ela consegue tomar o lugar das regras sociais e das decisões humanas por meio de sistemas que no final eles são controlados por essa elite, né? Eles são programados para fazer esse tipo de coisa, mas se ela for um deus, se ela for mistificada, se ela tiver junta de um discurso apocalíptico e religioso,
é mais fácil de engolir esse tipo de coisa. Então, é por isso que também, durante a história, todos os tipos diferentes de fascismo que a gente teve, muitos deles têm esse componente esotérico, esse componente religioso junto, assim. São coisas que parecem que não funcionariam, mas na realidade elas funcionam muito bem, né? A gente pensa que a tecnologia é a terra da razão e que todo mundo são cientistas e só lida com números e o pessoal de exatas, mas não. Essas coisas, elas vão mais junto do que a gente imagina, assim. No início do programa você disse uma coisa que eu queria retomar agora. O governo brasileiro tem contrato com a Palantir? Tem, então, olha só, eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Isso é uma coisa que até eu peço para o pessoal que é jornalista, que tem mais acesso às questões de fontes, fazer essa pesquisa, porque eu não sou um jornalista também, né? Eu sou, sei lá, um divulgador científico, né? Eu sei falar da minha área ali, que é tecnologia. A maneira que funciona, tá? E vocês podem procurar isso, procurem GovBR FNDE Palantir. A gente tem uma nuvem que o pessoal diz que é uma nuvem soberana, né? Uma infraestrutura tecnológica que pode ser usada por instituições do governo para rodar produtos aqui dentro do Brasil. Só que essa infraestrutura, ela é híbrida. A gente tem contratos com empresas lá de fora, como por exemplo a AWS, Google, Microsoft, para a gente contratar computadores deles para usar nos produtos aqui de dentro. Inclusive, essas próprias empresas, esse é um dos grandes problemas da linguagem de soberania digital, elas vendem esses produtos, tá? Como produtos de nuvens soberanas para que estados comprem os países, né? Cidades comprem esse tipo de coisa. Mas então, basicamente, tá? Como é que a Palantir acessa os dados do FND? Existe um marketplace da Serpro, a empresa Serviço de Processamento de Dados, onde eles fazem essa intermediação, assim, produtos que não tem aqui dentro, que a gente não tem infraestrutura, eles podem ser contratados via a Serpro de empresas lá de fora, então da AWS, mas também da Palantir. Então, de novo, procurem Gov, BR, FND, Palantir, vocês vão ver que tem uma reportagem sobre a celebração desse contrato, tá? E daí tem, inclusive, as pessoas que estão ali, tem o que eles estão falando, e daí sim, o FNDE usa produtos da Palantir para fazer o processamento desses dados, tá? E daí, de novo, eu disse, quem quiser investigar isso, eu tenho certeza que vocês vão encontrar mais coisa, inclusive pessoas, né, que trabalhavam em empresas aqui estatais, e daí essas pessoas saem e algum tempo depois estão trabalhando em empresas lá de fora, inclusive celebrando esses contratos, sabe? Então, é uma coisa que mostra também a porta giratória que a gente tem dos órgãos governamentais com essas empresas, que é uma coisa que obviamente acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece em todos os lugares, mas sim, isso é uma coisa que tem que chamar a atenção para vocês. Algumas pessoas já falaram sobre isso, inclusive, por exemplo, o Sérgio Amadeu falou muito sobre essa situação da FND quando aconteceu. Lucas, para a gente encerrar, você vê perspectivas de resistência a esse tecnofascismo que tem ali, né, quase que uma expressão máxima no Manifesto da Palantir? Acho que sim, tá? Uma das coisas que eu fiz no vídeo que tu citou, e até não sei se tu notou isso, é que isso não é a solução, tá? Mas uma das coisas que me chama muita atenção é como esse pessoal ele é meio ridículo, sabe? Eles são uns bufões, assim. O próprio Trump é uma figura muito ridícula, né? Não quer dizer que eles não sejam extremamente perigosos, não quer dizer que não seja sério isso que eles estão fazendo. Mas uma das coisas que aquela carta é eles ameaçando mesmo, é eles tentando dizer assim, nós somos poderosos e vocês não têm esperança nenhuma contra a gente. Inclusive, recebi alguns comentários de haters que disseram, né, não existe nada que possa ser feito, vocês comunistas vão ser eliminados pela Palantir. Inclusive, a pessoa com o logo da Mossad lá, né, o de Israel, a agência de inteligência de Israel, falando esse tipo de coisa. E a primeira coisa é a gente entender que a gente não perdeu essa luta, que a tecnologia ela não é esse Deus que impede que a gente reaja, que a gente se organize. Então isso é bastante importante. E a segunda coisa é que a gente precisa da organização da classe trabalhadora e a gente precisa de uma análise real de quais são, né, os riscos materiais, do que a gente precisa desenvolver, porque o exemplo que eu falei da resistência do Irã, para mim, é muito ilustrativo. Todos os analistas de geopolítica, mesmo os que estavam mais otimistas com relação à resistência do Irã, ficaram chocados com a resistência que foi feita, com a maneira como eles conseguiram desmontar a ofensiva dos Estados Unidos, não, né, que eles não tenham sofrido, não que não tenha tido muitas baixas e que provavelmente o país vai demorar muito para se recuperar disso,
mas se imaginava, né, que nem o próprio Trump falou, que era 45 minutos entrada e saída ali do Irã e ia ter acabado essa guerra. E não foi, eles mostraram que com uma organização militar, com uma união do povo em prol de resistir àquilo, né, por mais reprovável que seja o regime lá, por mais problemas que tenha, a gente não acha que a solução seria os Estados Unidos ocupar eles para extrair recursos naturais deles lá, né? Então isso mostra que a tecnologia não é uma coisa sem volta e que ela vai nos escravizar, porque tem muito essa visão de que nós estamos atrasados, nós somos um país que não desenvolveu isso e a gente não consegue. E daí, nesse sentido, a gente pode começar a desenvolver essas coisas também, né? Eu acho que, mesmo a gente estando atrasado, e mesmo a gente tendo essa dificuldade, a gente pode fazer um plano que vá atacar as áreas específicas e fazer parcerias com países que queiram fazer parcerias com a gente e não dominar a gente, como é o caso dos Estados Unidos. A gente pode tentar construir isso. Obviamente vai ser muito difícil, mas eu às vezes sinto que a gente não tem outra escolha, né? Então muitas pessoas começam nesse derrotismo de vai ser muito difícil, mas meio que a derrota a gente já tem. O desenvolvimento das tecnologias de hardware, das tecnologias de software, esse tipo de parceria, é uma coisa que a gente teria que buscar. A gente pode entrar em detalhes até do que seria, mas é mais ou menos assim que eu acho. Eu acho que só não aceitar a derrota já seria muito importante e ver na organização uma solução para isso, eu acho que é por aí, mais ou menos. Lucas, obrigada pelo papo e apareça mais vezes aqui no BDF Entrevista. Muito obrigado por me chamar. Eu sempre gosto muito e quero parabenizar, porque é sempre uma entrevista muito boa que permite sempre explorar os tópicos importantes aqui, tá? Então, muito obrigado por me chamarem também. E vejam lá o canal, vejam o trabalho do Coletivo Soberana também, soberana.tv. Isso aí, obrigada. A gente encerra mais um BDF Entrevista. Aproveito para te lembrar, tem programa novo de segunda a sexta-feira, às 16 horas, no YouTube do Brasil de Fato e também na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM. Se você assistir pela TVT, ele vai ao ar às 19 horas. Até a próxima. Tchau.